Olá, queridos alunos, aqui é a professora Nayara de Ciências, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer agora uma revisão das semanas 1 a 4 do nosso Plano de Estudos Tutorado, o PET, do 9º ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Semana 1. Os estados físicos da matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa, né, que é a quantidade de matéria medida em uma balança, e volume, que é o espaço ocupado por aquele material. Toda matéria que existe na natureza se apresenta em uma dessas formas, sólida, líquida ou gasosa. É o que chamamos de estados físicos da matéria. No estado sólido, as moléculas que compõem o material se apresentam muito próximas e a força de atração entre elas é forte, mantendo-as unidas. O material no estado sólido tem forma definida. No estado líquido, as moléculas que compõem o material são mais espaçadas e a força de atração entre elas não é tão forte assim, permitindo com que haja uma maior movimentação e fluidez entre elas. E no estado gasoso, as moléculas que compõem o material estão mais distantes umas das outras, com uma força de atração fraca, permitindo com que se movimentem rapidamente, tendendo sempre a se afastar umas das outras, certo? Essa imagem aqui traz a representação das moléculas, né, em um material sólido, líquido e gasoso. Então, aqui no estado sólido, nós temos as moléculas bem próximas, unidas, né, umas às outras, fortemente unidas, e uma forma geométrica aqui definida, né? Então, geralmente os sólidos eles têm essa forma definida. Já no líquido existe um leve espaçamento entre as moléculas, tá vendo? Elas estão próximas, mas nem tanto assim. Então, já existe aqui um espaço entre elas, então elas já têm uma maior fluidez, né? Elas conseguem se movimentar um pouco mais. Não estão tão juntas, né? Tão próximas quanto no estado sólido. E já lá no gasoso existe um espaçamento muito grande entre elas, porque a força de atração aqui é fraquíssima, né? Então, elas já tem uma liberdade maior, então elas acabam se movimentando mais e esse espaçamento entre elas é muito maior. A temperatura e a pressão são fatores que influenciam na alteração dos estados físicos. Então, esses dois fatores, temperatura e pressão, influenciam diretamente, né, na velocidade com que um material vai passar de um estado para o outro, né, ou se ele vai fazer essa transição de um estado físico para o outro. Então aqui, olha, nós temos o estado sólido. O estado sólido, ele geralmente se dá com temperaturas mais baixas, né? Então, conforme essa temperatura ela vai aumentando, o sólido ele vai se transformando, né, lentamente no estado líquido, vai acontecendo uma transição entre essas fases. E se a temperatura continua aumentando, aquele líquido tende a evaporar, certo? Então, o calor, a temperatura, ela influencia na força de atração das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas se tornam, então menor a força de atração entre elas, certo? Então, temperatura e pressão são dois fatores importantes, né, que determinam o estado físico dos materiais. De acordo com as condições do ambiente, né, temperatura e a pressão em que se encontra, a matéria altera seu estado físico. Então, a matéria ela tem essa capacidade de fazer essa transição de um estado para o outro, né? Então, um material sólido ele pode se tornar líquido, ele pode se tornar gasoso, o gasoso pode se tornar líquido, pode se tornar sólido. Então, existe essa possibilidade de transição. Tudo isso é determinado, né, pelos fatores ambientais, temperatura e pressão. Então, vamos observar aqui, ó, um material sólido, né, quando acontece o aumento da temperatura, o sólido ele tende a passar para o estado líquido, certo? E esse processo de passagem do estado sólido para o líquido é chamado de fusão. Se a temperatura continua aumentando, esse líquido ele vai passar para o estado gasoso. Esse processo é chamado de vaporização, certo? Se o estado gasoso, né, entra em contato com temperaturas baixas, né, com temperaturas menores, então acontece uma redução da temperatura, ele vai passar para o estado líquido, certo? Ele pode passar para o estado líquido, voltar a ser líquido com a redução das temperaturas. Esse processo é chamado de liquefação.
quando o material no estado gasoso volta a ser líquido, passa para o estado líquido. E com a diminuição, a redução da temperatura, o líquido tende a se solidificar, né? Tende a voltar a ser um sólido, e isso é chamado de solidificação. Quando acontece a passagem direta, por exemplo, de um material do estado sólido para o estado gasoso, né, quando acontece um aumento brusco da temperatura e o material ele não faz aqui a transição, não passa pelo estado líquido, vai direto para o gasoso, é um processo chamado de sublimação. E o contrário, gente, acontece também e é a mesma coisa, é o mesmo nome. Ó. Se eu tenho um material gasoso que passa diretamente para o estado sólido, eu tenho também a sublimação, só que a sublimação inversa aqui, né, com a redução da temperatura, certo? Atividades. Atividade 1. Ao colocar uma roupa para secar, um aluno, lembrando da aula de ciências, concluiu que a roupa secaria porque a água passaria por um processo de sublimação. Letra A. Você concorda com esse aluno? Justifique. Pessoal, esse aluno ele está um pouquinho equivocado, né? Porque o processo de sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o estado sólido. No caso, a roupa que secou no varal, né, devido ao calor do sol, passou do estado líquido, a roupa estava molhada com a água no estado líquido, o calor do sol fez com que essa água evaporasse. Então, isso é um processo de vaporização, certo? Passagem do estado líquido para o estado de vapor. Letra B. Esquematize o modelo que represente o estado físico da água na roupa molhada. Então, vocês podem elaborar um esqueminha mais ou menos parecido com este aqui, ó. A água líquida, né, estava presente na roupa molhada. Houve, então, um aumento da temperatura causada pela luz, né, pelo calor emitido pelo sol. Então, aumento de temperatura. Formou-se o vapor de água, a água evaporou e a roupa secou. Processo, então, chamado de vaporização, certo? Vaporização. Então, vocês podem elaborar alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui no caderno, tá? Para responder a letra B. Atividade 2. Substâncias no estado sólido apresentam menor distância entre seus agregados. Isso justifica o fato de, no estado sólido, um composto ser mais denso que no estado líquido. Considerando as informações do enunciado, formule uma hipótese que explique por que o gelo flutua quando colocado em água líquida. Pessoal, então nesse esqueminha aqui, a gente pode ver, né, os três estados, sólido, líquido e gasoso, e analisar o comportamento das moléculas em cada um deles. Então, no estado sólido, nós temos as moléculas fortemente unidas, né, muito próximas umas das outras, sem praticamente nenhum espaço entre elas. Já no estado líquido, já há uma força mais fraca, né, de atração das moléculas, por isso existe já um espaçamento entre elas, então elas conseguem já ter uma movimentação, uma fluidez. E no estado gasoso, né, essas moléculas elas têm uma fraca força de atração, então elas ficam bastante agitadas e espaçadas, então tem maior espaçamento entre elas. Nós vimos que a densidade é a razão entre a massa, né, a quantidade de matéria num determinado espaço, né, no volume, determinado espaço que aquele material ocupa. Então, quanto maior a quantidade de matéria, né, num espaço definido, maior é a densidade dele. Então, no estado sólido, eu tenho uma maior densidade porque eu tenho mais partículas aqui, né? Elas ocupam menos espaços, elas estão mais juntas. Então, eu tenho muito mais partículas aqui neste espaço do que comparando o mesmo espaço no estado líquido, né? Então, eu tenho menos partículas porque elas têm mais espaço entre elas. Então, eu tenho menos partículas neste volume aqui, né, neste espaço. E no gasoso, a densidade é menor ainda, porque eu tenho muito mais espaço vazio, então uma quantidade menor de moléculas, de partículas, né, neste espaço aqui. Então, geralmente, né, quanto mais próxima as moléculas, as partículas, né, quanto maior a quantidade de matéria num espaço determinado, maior a sua densidade. Só que acontece que a água sólida, o gelo, ele boia na água líquida, né? Então, ele meio que foge um pouquinho desse padrão aqui. Isso é estranho, não é? Porque se o material sólido ele tem uma densidade maior, então logo ele, entre aspas, pesa mais, ele tem um peso maior. Então, o certo seria ele afundar numa substância líquida, certo? Só que a água acontece o contrário, ele flutua.
Vamos entender por quê. A densidade da água no estado líquido é de 0,99 gramas por centímetro cúbico, enquanto que no estado sólido a densidade é 0,92 gramas por centímetro cúbico. A gente pode ver que a densidade da água no estado líquido é maior do que a densidade da água no estado sólido. Então, a água é uma substância que foge a essa regra, certo? É chamado de densidade irregular da água. Como a água é constituída, né, por duas moléculas, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, acontece uma combinação entre essas moléculas, né, uma ligação entre esses átomos, e o resultado dessa combinação é um formato assim bem organizado. Estão vendo? Aqui é uma representação gráfica de como seria a organização molecular da água congelada, na água no estado sólido. Então ela cria esses formatos aqui, né? Ela se comporta dessa forma, ela se organiza dessa forma, e vocês podem observar que entre as moléculas existe muito espaço vazio, né? Então é devido a essa organização molecular, né, que acontece na substância água, que quando ela no estado sólido apresenta então uma densidade menor do que a mesma substância no estado líquido, fugindo à regra, né, das demais substâncias. Então, devido à densidade irregular da água, porque ela gera muitos espaços vazios entre as suas moléculas, né, quando está no estado sólido, e isso faz com que a sua densidade seja menor. Ela vai ter muito menos quantidade de matéria naquele espaço, né, do que em comparação com a água líquida, certo? Aqui na atividade 3 nós temos uma tirinha, né, mostrando o Bilu, que é o cachorrinho lá da Turma da Mônica, observando aqui um cubo de gelo. No segundo quadrinho esse gelo ele se derreteu e no terceiro ele evaporou. Então o comentário dele é o seguinte: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Letra A. Quais estados físicos da água são representados na tirinha? Então, no quadrinho número 1, estado sólido, no 2, líquido e no 3, gasoso. Letra B, né? Porque o cão da tirinha fala caso de personalidade tripla? Porque ele observa a água, né, nos seus 3 estados físicos, inicialmente sólido, depois ele passa para o gasoso e, por último, evapora. Primeiro no estado sólido, depois para o estado líquido e por último ele evapora, né? Então essa mudança repentina, né, de estados físicos do cachorrinho, ele chama de personalidade tripla, né? Ele acha que a água, ela mudou a sua personalidade, mudou muito rápido a sua personalidade. Na verdade é uma mudança nos estados físicos, né, deste material. Semana 2, mudança dos estados físicos da matéria. Então, essa semana ela começa com uma atividade, né, pedindo para vocês assistirem ao vídeo Mudanças de estado físico disponível aqui neste link do YouTube. Então, depois é tratado aqui, né, a questão da mudança, da transição dos estados físicos entre a matéria. Então, nós já vimos, né, que o sólido ele pode passar para o estado líquido, pode passar para o estado gasoso, voltar a ser líquido, voltar a ser sólido. Então, existe essa transição entre os estados físicos da matéria, e o que determina isso são os fatores ambientais, a temperatura e a pressão, né? Essa transição, né, essa passagem entre os estados físicos tem nome. Então, a passagem do estado sólido para o líquido é a fusão, do líquido para o gasoso é a vaporização, do gasoso para o líquido é a liquefação, e líquido para sólido é a solidificação. Se for a passagem direta do sólido para o gasoso, ou vice-versa, do gasoso para sólido, nós temos a sublimação, certo? Fases de agregação. Uma substância pode ser encontrada no estado físico líquido, sólido ou gasoso. Esses diferentes aspectos são chamados de fases de agregação e dependem da temperatura e pressão. Para cada substância existe uma faixa de temperatura e pressão na qual ela mantém suas características como espécie, mudando apenas a fase de agregação. Então, quando o material ele passa, né, ele faz essa transição entre os seus estados físicos, chamados aqui de fase de agregação, ele mantém a substância, né, o material mantém ali as suas características iniciais, só há modificação mesmo no estado físico, na fase de agregação. Mas a água sólida que vira líquido, né, que derrete, que vira água líquida, continua sendo água do mesmo jeito, só muda ali a sua fase de agregação, certo?
Aqui tem uma tabelinha que mostra o ponto de fusão, né, que é a temperatura necessária para a passagem de uma substância do estado sólido para o líquido, e ponto de ebulição, que é a temperatura necessária para o material passar do estado líquido para o gasoso começar a evaporar, né? Então a gente pode observar que as temperaturas são diferentes de acordo com o material. A temperatura de fusão da água, né, para ela entrar no ponto de fusão, começar a derreter, o gelo começar a derreter, é 0 graus. E o ponto de ebulição são 100 graus. Então, quando a água atinge 100 graus, ela começa a ebulir, começa a evaporar, certo? Já o álcool, ele necessita de menos 114 graus Celsius para poder passar, né, do estado sólido para o líquido, e 78 graus Celsius para poder evaporar. Então, a temperatura de ebulição aqui do álcool é muito menor do que da água, né? Então, ele evapora com maior facilidade, significa que ele é mais volátil. O cobre, ele precisa de uma temperatura de 1085 graus Celsius para sair do estado sólido e passar para o estado líquido, e uma temperatura de 2562 graus Celsius para passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, o cobre é um material bem mais resistente, que necessita de muito mais temperatura, né, muito mais calor para poder fazer a passagem entre os estados físicos. Então, gente, vocês podem ver, analisando essa tabelinha aqui, que há então essa variação de um material para outro, de acordo com a sua composição, né, o seu arranjo, o arranjo das suas moléculas, etc. Então, as fases de agregação, né, da matéria é a fase sólida, onde as partículas estão próximas e unidas devido à grande força de atração entre elas, com forma definida. Fase líquida, as partículas estão próximas, com menor força de atração entre elas, permitindo com que fiquem mais soltas, fluidas, né, forma indefinida. Fase gasosa são as partículas com baixa força de atração entre elas, permitindo com que fiquem soltas e agitadas, forma também indefinida. Atividades. Atividade 1. Algumas pessoas usam bolinhas de naftalina no armário para afastar traças. Depois de algum tempo, essas bolinhas somem. Qual o estado físico que se encontram as bolinhas de naftalina antes de sumirem e depois de sumirem? E o que será que acontece com elas? Bom, então a naftalina, a bolinha de naftalina, antes de sumir, ela está no estado sólido, né? Então, quando a gente coloca ela em contato com o ambiente, a temperatura, né, externa do ambiente faz com que ela passe para o estado de vapor, faz com que ela evapore. Mas vocês podem observar que ela está no estado sólido e vai direto para o estado de vapor. Ela não faz a transição entre o estado líquido para depois ir para o vapor, ela vai direto. Qual que é o nome mesmo dessa mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso? É sublimação. Tá? Então, o que acontece depois que elas somem, né? O que acontece com elas que faz com que elas sumam? Elas evaporam, né? Passam para o estado de vapor. Atividade 2. Sabemos que o ouro é encontrado na natureza em forma de pedras ou grãos. Qual é o estado físico do ouro? Ele está em estado sólido. Atividade 3. Quando colocamos roupas molhadas no varal em dias quentes, percebemos que as roupas, depois de um tempo, ficam secas. Qual o estado físico que se encontra a água nas roupas molhadas e nas roupas secas? Então, a água presente na roupa molhada é a água em estado líquido, e a roupa, quando seca, né, essa água evapora, então a água estaria no estado de vapor, a água evaporou, né, já não está mais ali presente, evaporou, estado de vapor. Atividade 4. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, né, chamados de moringas, para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Por que isso acontece? Bom, o barro, ele é um material poroso, né, ele tem alguns poros que permitem com que a água que evapora ali dentro daquele recipiente saia por esses poros, né, e evapore, vai embora. Então, quando essa água sai e evapora, ela leva junto o calor, né, o calor ali daquele vasilhame, né, e por consequência vai resfriar ainda mais, né, a água ali no seu interior. Então, a água que passa por esses poros e evapora leva junto a energia, o calor, né, que está ali. Então, o que fica, né, a água que fica, o recipiente, acaba ficando mais resfriado, com uma temperatura menor. Atividade 5.
Ao colocar a água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo este fica molhado por fora devido à formação de minúsculas gotas de água. Para procurar explicar este fato, propuseram-se duas hipóteses seguintes. Letra A. Se aparecer água do lado de fora do copo, então o vidro não é totalmente impermeável à água. As moléculas de água atravessando lentamente a parede do vidro vão formando minúsculas gotas do lado de fora, né? E letra B. Se aparece água do lado de fora do copo, então deve haver vapor de água no ar. O vapor d'água, entrando em contato com as paredes frias do copo, se condensa em minúsculas gotas. Então, a pergunta é: qual hipótese interpreta melhor os fatos? Como você justifica a escolha? Então, o correto é a letra B, né? Letra A, nada a ver. Letra B é o certo. Então, quando aparecem aquelas gotículas, né, do lado de fora do copo, significa que os vapores de água presentes na atmosfera, a nossa atmosfera é cheia de vapores de água, né? Então, esses vapores de água, quando eles entram em contato com a superfície do copo, que é mais fria, esses vapores vão passar do estado de vapor para o estado líquido, né? Que é o chamado de processo de condensação. Então, formando água no estado líquido para o lado de fora do copo. Então, são aquelas pequenas gotículas que a gente visualiza quando o copo, né, o recipiente daquele copo está mais gelado do que a temperatura externa do ambiente. Está mais fria do que a temperatura externa do ambiente. Atividade 6. Durante a noite, principalmente em noites frias, o vapor de água do ar entra em contato com superfícies frias, como as folhas das árvores, as pétalas das flores, as latarias e os vidros dos automóveis e outros. Então, ali o vapor de água passa por uma mudança de estado físico, formando gotículas de água líquida chamadas de orvalho. Qual o nome dado a essa mudança de estado físico? É o mesmo processo lá das gotículas que aparecem para o lado de fora do copo, que tem um recipiente que está com um conteúdo mais frio, né, com conteúdo gelado. O vapor de água presente na atmosfera que entra em contato com uma superfície mais fria e passa do estado de vapor para o estado líquido, processo de sublimação. O processo de condensação. Semana 3. Fenômenos físicos e químicos. Fenômenos físicos e químicos. Toda a matéria é composta por diferentes tipos de partículas que estão o tempo todo interagindo entre si. Essas interações resultam em transformações que podem muitas vezes serem observadas. Um fenômeno é simplesmente uma transformação sofrida pela matéria. Ao nosso redor, no nosso dia a dia, esses fenômenos estão acontecendo o tempo todo. Por exemplo, a fotossíntese realizada pelas plantas, o fogo, a ferrugem, o leite que azedou, as mudanças de estados físicos da água, né, e dos materiais em geral, etc. Então, esses fenômenos, né, eles acontecem devido às transformações sofridas pela matéria. Esses fenômenos, então, eles são divididos em físicos e químicos. Nós vamos conhecer cada um deles agora. Fenômenos químicos. Fenômeno químico é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias. Então, quando as moléculas de duas substâncias, né, interagem entre elas e originam uma nova substância, é chamado de fenômeno químico. Um fenômeno químico, como a combustão, por exemplo, né, que transforma uma substância em outra com diferentes propriedades químicas. Então, após a combustão de um fósforo, né, riscou o fósforo lá, ele pegou fogo. Depois da combustão, a composição da cinza e da fumaça é totalmente diferente da composição do palito, né, inicialmente presente. O fenômeno químico altera a natureza da matéria. Então, o fenômeno químico, né, ele transforma aquela substância. Então, o resultado é uma substância, é um material completamente diferente daquele utilizado no início, né, antes da reação. Houve uma modificação da estrutura e características iniciais do papel. Produção de queijo. A ação das bactérias alteram a composição inicial do leite, alterando suas características iniciais. Então, o que se produz, né, o queijo produzido é diferente da substância utilizada inicialmente, que era o leite, né? Então, houve uma reação química, um fenômeno químico. Fotossíntese. As plantas transformam a luz do sol, gás carbônico e água em glicose, substância utilizada na produção de energia. Houve, então, transformação das substâncias iniciais em outra completamente diferente. Então, fenômeno químico. Quando há, então, a transformação, o surgimento de uma nova substância ou novas substâncias, né, diferentes das iniciais, então nós temos fenômenos do tipo químico. Agora, fenômenos físicos.
Há transformações no material, mas não ocorrem modificações na composição dele. Um exemplo, a água, quando congelada, modifica sua forma e algumas características, mas continua sendo água. O congelamento não alterou a composição química da substância. Por isso, então, é um fenômeno químico. Quando não há alteração da substância, a substância ela permanece a mesma, né? Então, é um fenômeno químico, é um fenômeno físico. Outros exemplos de fenômenos físicos. Amassar um papel. O papel ele tem a sua forma e aparência modificada, mas continua sendo papel. O fato de amassar não alterou sua composição química. Dissolver o açúcar. Quando dissolvemos o açúcar na água, por exemplo, houve uma modificação na aparência dos dois materiais, mas não houve surgimento de uma nova substância, né? Inclusive, se a água evaporar, a água vai, o açúcar vai ficar ali. Um pouco diferente, né, com o seu formato diferente, porque agora ele está derretido, mas ele continua sendo a mesma substância, o açúcar e a água continua sendo a mesma substância, né, água. Aquecer uma panela. Quando aquecemos uma panela de alumínio, por exemplo, alteramos sua temperatura, mas a panela não se transforma em algo diferente, em outra substância, ela continua sendo panela. Então, fenômeno físico, aquecimento, fenômeno físico. Atividade 1. Reflita sobre o que você aprendeu até aqui e teste seus conhecimentos. Então, é para a gente colocar se são fenômenos físicos ou químicos. Letra A. Aquecer uma panela de alumínio. É um fenômeno físico, porque só houve o aquecimento, mas não houve transformação em nenhuma substância diferente, né? Acender um fósforo. Então, quando o fósforo ele queima, o fogo consome, né, o material que constitui aquele fósforo e o transforma numa composição diferente, né? Cinzas e fumaça. Então, é um fenômeno químico. Combustão, geralmente, fenômeno químico. Ferver a água. Quando a água ela é aquecida, ela passa, né, do estado líquido para o estado gasoso, aqui no caso de fervura, né, da água. Então, esse é um fenômeno físico, porque houve a mudança no estado físico, mas não houve transformação da substância. Letra D. Queimar o açúcar para fazer caramelo. Quando a gente aquece o açúcar e ele derrete, as moléculas daquele açúcar vão interagir, né? E aquela substância originada, o caramelo, é diferente do açúcar inicial. Então, ele tem uma cor diferente, tem cheiro diferente, tem sabor diferente, né? Então, é uma substância diferente que se originou pela queima daquele açúcar original. Então, seria um fenômeno químico, certo? Fazer o gelo é simplesmente congelar a água, né? A água líquida passa para o estado sólido. Essa é uma mudança apenas no estado físico do material, não alterando suas substâncias, não gerando substâncias novas, né? Não alterando sua composição. Então, é um fenômeno físico. Então, aqui é só para vocês organizarem, né? Desses aqui, quais são os fenômenos físicos e químicos. Então, organizem aí no caderno de vocês. Atividade 2. Leia os trechos abaixo. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembravam-lhe os cabelos de seu amado. A chama da vela confundia-se com seus olhos. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava-o a seu coração. E, com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Então, analise o contexto dos trechos acima e especifique qual é a transformação ocorrida em cada situação, né? Então, quais são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Letra A, o reflexo da luz nas águas onduladas. Então, o reflexo da luz é simplesmente um fenômeno físico, né? Que há ali o reflexo da luz na superfície da água. Então, não há transformação nem surgimento de substâncias novas. Então, fenômeno físico. A chama da vela. Então, uma vela se queimando. Gente, quando a vela queima, na verdade, ocorrem dois tipos de fenômenos. Se a gente observar o pavio da vela se queimando, a gente vai se deparar com um fenômeno químico, porque aquele pavio ele vai ser transformado num outro material, né? Agora queimado, né? Cinzas, fumaça, né? Então, é um material queimado, houve uma transformação química. Mas a vela, a parafina da vela, né? Aquele material do qual a vela é feito, eles apenas derrete com o aquecimento, né? Então, a parafina ela derrete, então a vela simplesmente derrete, não há uma transformação da substância, não há surgimento de uma substância nova. Então, a parafina no estado sólido aquece, ela derrete.
Então, é simplesmente uma transformação física. Então, na queima da vela, nós temos os dois. Analisando o pavio queimando, é uma reação química. Analisando a parafina da vela derretendo, é uma reação, é um fenômeno físico. O gelo derretendo é um fenômeno físico, né? Simplesmente a passagem da água do estado líquido, do estado sólido para o líquido. E letra D, a tesoura enferrujando. A formação do ferrugem é a oxidação, né, do ferro. Então, isso é uma reação química, é um fenômeno químico, pois há a transformação daquela substância. O ferro enferrujado, ele tem a característica, textura, cor completamente diferente do inicial, né, o ferro não enferrujado. Então, a ferrugem é um fenômeno químico. Atividade 2. A química está presente em nosso cotidiano sob as mais variadas maneiras. Exemplifique e explique situações do seu cotidiano em que você percebe fenômenos físicos e químicos. Então, quando as plantas fazem fotossíntese, né, no meu jardim tem umas plantinhas ali realizando fotossíntese, fenômeno químico. Elas estão transformando substâncias iniciais em outro completamente diferente, né? Quando eu aqueço uma panela lá no meu fogão, né, eu coloco lá a água para ferver, a panela aquecendo, fenômeno físico, a água fervendo, fenômeno físico, né? Quando eu utilizo, queimo fósforo para poder acender o fogão, fenômeno químico. Então pensem em alguns exemplos diferentes, né, e coloquem aqui na atividade 2. Atividade 3. Considerando as transformações, então a gente tem que colocar, né, se são fenômenos físicos ou químicos. Então, número 1, a água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Então, a transformação do gelo em água líquida é fenômeno físico. As chuvas ácidas transformam a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão. Então, é a transformação, né, do mármore em gesso devido à ação das chuvas ácidas. Então, uma substância inicial foi transformada em outra diferente, fenômeno químico. 3. Uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença da umidade, transformando-se em ferrugem. Então, o ferro acontece a corrosão, né, e surge a ferrugem, uma substância diferente. Então, é um fenômeno químico, muito bem. Então, nós temos aqui, número 1, fenômeno físico, químico, químico. Então, qual é a letra que correspondente a essa opção? Físico, químico, químico. Então, letra B, físico, químico, químico. Ok? Semana 4. Processos endotérmicos e exotérmicos. Processo endotérmico é uma reação ou transformação que ocorre com a absorção de calor e energia. Então, por exemplo, a evaporação da água, o derretimento do gelo, o cozimento de alimentos, a fotossíntese, né? Então, todos esses processos, há necessidade da absorção de calor. Então, quando a água evapora, o calor do fogo, né, é absorvido pela água para que ela consiga passar para o estado de vapor. Quando o gelo derrete, o gelo, a água líquida, né, absorve o calor, seja o calor da luz do sol, por exemplo, né, absorve aquele calor para poder derreter. Quando os alimentos estão sendo cozidos também, eles estão absorvendo o calor do fogo, né, para passar por aquele processo de cozimento. A fotossíntese é um processo que absorve a luz do sol. Então, são todos processos endotérmicos, ocorrem com a absorção de calor e energia. Processo exotérmico é uma reação ou transformação que ocorre com a perda de calor e liberação de energia. Então, exemplo é a combustão, né, como queima de velas. Então, quando uma substância está queimando, ela está sendo queimada, ela está perdendo energia, ela está liberando energia, aquecendo o ambiente, liberando energia. Processo exotérmico. Congelamento da água. Quando a água congela, aquela substância ela perde calor, né? Então a temperatura diminui e a água líquida então passa para o estado sólido. Então é um processo de perda de calor, certo? Então são todos processos exotérmicos. Atividade 1. Considere as duas situações mostradas nas imagens a seguir. Primeira imagem aqui a gente tem o fogo de um fogão, né? Então o fogo ele é um processo de combustão. É um processo de combustão acontecendo aqui, né, a combustão do gás. Então, o fogo é um processo que libera calor, ele sempre aquece, né? Então, é um processo exotérmico.
Já aqui na imagem 2, nós temos a secagem de roupas ao sol, né? Então, a água, inicialmente no estado líquido, ela passa para o estado de vapor, ela evapora devido à ação da luz, do calor do sol. Então, quando isso acontece, a água, ela absorve o calor e evapora, né? Então, é um processo endotérmico. Então, letra A, qual processo é representado pela imagem 1? Processo exotérmico, de liberação de calor. E letra B, qual processo é representado pela imagem 2? Processo endotérmico de absorção de calor. Atividade 2. A figura abaixo representa a mudança de estado físico da água, certo? Então, classifique cada mudança de estado em endotérmica ou exotérmica, justificando sua resposta. Então, quando acontece a fusão, que é a passagem da água do estado sólido para o líquido, a água, ela absorve o calor, né? Ela absorve o calor da atmosfera, o calor do ambiente, para poder passar do estado sólido para o líquido. Então, é um processo endotérmico. Agora, já quando acontece o contrário, o líquido para o sólido, a água, ela perde calor, ela perde energia, né? Para poder passar aqui para o estado sólido, acontecer a solidificação. Esse é um processo, então, exotérmico. Quando acontece a vaporização, que é a passagem da água do estado líquido para o vapor, a água, ela absorve o calor, né, do ambiente para poder evaporar. Então, é um processo endotérmico. O contrário, né, que é a liquefação, a água no estado gasoso passa para o estado líquido, então a água, ela perde calor, é um processo exotérmico. A sublimação, né, acontece, se for a sublimação de passagem do estado sólido para o vapor, né, a água, ela está absorvendo o calor, né, da atmosfera, calor do ambiente, então é um processo endotérmico. Se for o contrário, né, a passagem do estado de vapor para o estado sólido, então a água, ela está perdendo calor, liberando calor, é um processo exotérmico. Atividade 3. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Então, quando a água evapora, ela passa, né, do estado líquido para o estado gasoso, ela absorve o calor, né, do ambiente, o calor da superfície onde ela está, para poder passar para o estado gasoso, né? Então, quando isso acontece, ela absorve o calor, então é um processo endotérmico. Então, o correto é a letra B, é um processo endotérmico, porque retira o calor do corpo, certo? Atividade 4. A imagem a seguir mostra a utilização de uma bolsa de gelo instantâneo para aliviar uma lesão no joelho. A reação entre os componentes da bolsa produz uma sensação de frio. Classifique o sistema em endotérmico ou exotérmico e justifique sua resposta. No caso, a bolsa de gelo, ela retira o calor do corpo, né? Ela absorve o calor. Então, esse é um processo endotérmico. Por isso, então, essa sensação de resfriamento, porque aquela reação que está acontecendo ali no interior da bolsa, né, dos materiais que são feitos, aquela bolsa, essa reação, ela absorve o calor do corpo. Então, é um processo endotérmico. Atividade 5. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: o gás queimando em uma das bocas do fogão e a água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que o gás queimando, pessoal, ele é um processo exotérmico, né? Um processo de combustão, então está liberando calor. A água fervendo, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso, né? Então ela está absorvendo o calor. Então, o número 1 aqui é um processo exotérmico, de liberação de calor. Já o número 2 é um processo endotérmico, de absorção do calor. Então, o correto aqui seria a letra
B, né? O processo 1 é exotérmico e 2 é endotérmico, certo? Pessoal, então é isso. Essa foi a revisão das semanas 1, 2, 3 e 4 e correção das atividades, tá? Eu sei que foi muita informação, mas vocês têm a opção sempre de pausar esse vídeo, de assistir de novo algum trechinho que ficou em dúvida, de assistir o vídeo de novo, se for necessário, para poder entender. Vocês sabem que vocês podem contar comigo, eu estou lá presente nos grupos do WhatsApp, vocês podem me mandar e-mail, tirar dúvida comigo, podem me perguntar, tá? Caso tenha alguma dificuldade, façam as atividades, não deixem de fazer as atividades, tá? Porque é através delas que nós vamos contabilizar a carga horária e as notas de vocês, tá bom? Então por hoje é só. Lembrem-se que eu estou aqui para ajudá-los. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Fique bem. Abraços. Tchau, tchau.